Oi, pessoal, começando a aula de Sociologia para a turma do terceiro ano do ensino médio. Informações importantes para você. Essa aula, ela tá lá no seu material, identificada como aula 6. Então agora você vai pegar seu caderno, vai pegar seu livro, vai levantar desse sofá e dessa cama que você tá com o corpo largado e estirado aí, vai sentar direito, com disciplina, bem bonitinho, pra gente poder aprender um pouquinho mais hoje, pra gente poder trabalhar. Inclusive porque hoje nós vamos falar sobre trabalho, o trabalho ao longo da história. E para falar sobre trabalho, talvez a primeira coisa importante seja definir o que é trabalho. Você estuda trabalho, um monte de disciplina diferente, né? A gente estuda trabalho na economia, na filosofia, na física, mas a gente também estuda o trabalho na sociologia. E o que é trabalho? Uma das definições que eu gosto bastante, que costuma ser bem aceita em vestibulares e também bem perguntado em vestibulares, é a seguinte: o trabalho é aquilo que eu, enquanto ser humano, faço que me diferencia dos animais. Por exemplo, um animal, quando ele tem fome, quando ele precisa se alimentar, ele não vai transformar a sociedade, a natureza de nenhuma forma diferente. Ele vai lá na natureza, vai pegar sua maçã, vai lá na natureza, vai caçar um outro animal e vida que segue. Já o ser humano, quando ele precisa se alimentar, ele vai transformar a natureza, ele vai plantar a sua própria comida, ele vai criar o seu próprio animal. Então ele exerce trabalho, ele transforma a natureza. Dependendo da forma como se realiza e compreende o trabalho, eu posso ter uma ou outra visão de mundo. Por exemplo, se eu estou em uma sociedade onde a maioria das pessoas concorda, é a favor e pratica a escravidão, o trabalho escravo, eu tenho uma sociedade cuja visão de mundo é favorável, pelo menos em maioria, à escravidão. Se eu tenho uma sociedade onde o trabalho é livre e assalariado, eu vou ter possivelmente pessoas que discordam do trabalho escravo. Então, eu vou ter pessoas que compartilham de uma outra visão de mundo, certo? Diferentes noções de trabalho compreendem diferentes formas de socialização. Por quê? Porque o trabalho tem a ver com a forma como a pessoa se insere, como a pessoa ela faz parte da sociedade. Eu faço parte da sociedade pelo fato de eu ser professor. O médico faz parte da sociedade pelo fato dele ser médico. O carpinteiro faz parte da sociedade porque ele é carpinteiro. Então a forma como eu trabalho tem a ver com a forma como eu me socializo, como eu me insiro na sociedade. Mas a informação mais importante aqui desse slide que você vai guardar, tatuar, lembrar pro resto da sua vida é a seguinte: na sociedade capitalista, o trabalho é visto como algo valorizado, como algo essencial, como algo importante. Por quê? Porque quando eu trabalho, eu ajudo a sociedade a funcionar. Quando eu trabalho, eu compro o discurso capitalista e eu faço com que a minha sociedade funcione de maneira coerente, coesa, de maneira correta, digamos assim. Já o ócio, que seria o oposto do trabalho, é visto como símbolo da malandragem, da preguiça, da indolência, de pessoas que não querem nada com a vida. Quem não trabalha não quer nada com a vida. Quem não trabalha não é um bom cidadão, porque não contribui para que a sociedade funcione, certo? E a gente tem o surgimento de algumas frases que são bem interessantes, bem nesse período, né? Por exemplo, o trabalho dignifica o homem. Você vai ser um cidadão digno quando você trabalhar. Tempo é dinheiro, então você precisa produzir, você precisa render, você precisa estudar, você precisa fazer mais. O que você está fazendo não é suficiente, você tem que ir além, você tem que estudar mais. Você quer passar no vestibular? Você tem que fazer mais, você tem que ir além, você tem que fazer mais do que a pessoa que está do seu lado. Então a gente tem esse discurso na nossa sociedade que eu preciso trabalhar sempre mais, ok? Agora vamos estudar a forma como o trabalho era compreendido ao longo de 3 grandes idades: da Idade Antiga, Média e Moderna. Na Idade Antiga, a gente tinha a divisão do trabalho em 2 grandes grupos. O trabalho podia ser manual ou contemplativo. Manual, como o próprio nome diz, tem a ver com mãos. O trabalho manual é aquele trabalho prático, aquele trabalho que você precisa de instrumentos para fazer. Por exemplo, pedreiro, carpinteiro, agricultor, criador de animais e coisas parecidas. O trabalho contemplativo é aquele que tem a ver com o uso da sua razão, com a atividade intelectual, com o, entre aspas, pensar. Então, normalmente, o trabalho contemplativo era aquele exercido por políticos e especialmente por filósofos, ok? Na Grécia Antiga, em especial na Grécia Antiga, o trabalho manual era considerado degradante, inferior, subordinado ao trabalho contemplativo. Porém, necessário para que a sociedade funcionasse. Como assim?
Ninguém, por exemplo, iria passar a vida inteira sonhando em ser carpinteiro. Mas se não tivesse um carpinteiro, a minha sociedade não iria funcionar. Ninguém ia passar a vida inteira sonhando em ser pedreiro. Mas se eu não tivesse pedreiro, como é que eu ia construir minhas casas, meus templos e a minha cidade? Então, o trabalho manual ele não era considerado algo importante, mas ele era necessário para que a sociedade funcionasse. Tanto que Weber associa o trabalho manual à escravidão. E aí uma curiosidade importante para vocês. A palavra trabalho deriva do latim tripaliare, que significa torturar. Dito de outro modo, para os romanos o trabalho era considerado literalmente uma forma, quase como uma forma de tortura. Bem legal, eles gostavam muito de trabalhar lá. Na Idade Média, a gente tem uma forma diferente de compreender o trabalho. Ele é associado ao sofrimento e à penitência, porém ele leva à salvação. A frase em latim é ora et labora. Como assim? Exemplo. Como na Idade Média as pessoas elas estavam muito preocupadas com a vida após a morte, então eu devo fazer aqui na Terra o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu preciso trabalhar, por mais que o meu trabalho seja sofrido, seja difícil, não importa. Eu vou fazer o meu melhor, porque se eu fizer o meu melhor aqui na Terra, eu vou alcançar a salvação. E o foco da Idade Média era a vida após a morte, era a salvação, era o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Então eu vou fazer o meu melhor na Terra e a partir daí, quando eu terminar a minha vida, eu vou alcançar a salvação. Você lembra também que na Idade Média a gente tinha uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade dividida em estamentos e com baixíssima ou nenhuma mobilidade social. Então a gente tinha 3 grandes grupos, você vai lembrar ali daquela pirâmide social que o seu professor deve ter falado um monte para você. Na base da nossa sociedade tinham os camponeses, ou servos, que normalmente, camponeses e servos, que normalmente eram os agricultores ou as pessoas que trabalhavam com criação de animal, estavam na base da sociedade. No meio dela nós tínhamos os nobres, que eram aqueles que deveriam ser os responsáveis pela defesa, os guerreiros. E nós tínhamos também os eclesiásticos, o clero, que era responsável pela oração, pelo cuidado espiritual com a vida das pessoas. Então, como era uma sociedade estamental, a minha função nessa sociedade ela era definida com base no nascimento. Se eu nasci camponês, se eu nasci servo, eu vou ser servo, se eu nasci nobre, eu vou ser nobre e assim por diante, certo? Já na Idade Moderna, a gente tem uma forma diferente de compreender o trabalho. O trabalho manual ele passa a ser algo valorizado, porque é necessário colher o fruto do seu próprio esforço. Uma coisa que pai e mãe falam muito para adolescente é o seguinte: quando você começar a trabalhar, você vai dar valor ao dinheiro. Isso por quê? Porque a gente tem uma cultura de entender que o meu esforço faz com que eu tenha uma forma diferente de entender o trabalho. Quando eu recebo, por exemplo, o meu salário no final do mês, eu vou ter mais cuidado na hora de gastar ele, porque eu sei como foi difícil, entre aspas, receber esse salário. Então eu estou colhendo o fruto do meu esforço. Isso é gratificante, isso é importante, isso é necessário, segundo essa visão de mundo. A gente também tem na Idade Média a Revolução Industrial, que gerou um aprimoramento da técnica. Então as pessoas começaram a ter, de certa forma, uma substituição do ser humano pela máquina, que faz infinitamente melhor que qualquer ser humano, via de regra, a sua função. A gente também tem uma compreensão do trabalho como sendo um comportamento fundamental, essencial, importante de todo ser humano. Para que a sociedade funcione, todo ser humano deve trabalhar, é fundamental que ele trabalhe. E por fim, o trabalho é tido como símbolo da liberdade. O fato de, pelo menos em teoria, eu poder escolher qual função eu vou querer exercer, com o que eu vou querer, com o que eu quero trabalhar, pelo menos em teoria, isso já significa que eu sou livre. Então a liberdade tem a ver com o fato de eu poder escolher qual função eu vou exercer. Certo? Deus abençoe vocês, dê para vocês uma semana abençoada, que vocês consigam aprender e entender tudo que for importante. E a gente volta depois com outra aula, continuando falando sobre o trabalho ao longo da história. Certo? Abraço, até mais.